Então, nós vamos iniciar agora o nosso percurso, pelo menos na programação que nós pensamos com o Padre Zé Francisco. O Evangelho de São Lucas é o evangelho que está sendo proclamado nos domingos do tempo comum, né, deste ano de 2022, que é o assim chamado ano C, pelo ciclo, né, da leitura dominical dos evangelhos. O ano A é com Mateus, o ano B é com Marcos, que foi o ano passado, terminou com o Advento, né? E Lucas é o evangelho que está sendo proclamado nos domingos deste ano. Portanto, nós teremos 4 encontros, sempre nas quinta-feiras de fevereiro. E, como a Juliana lembrava, é bom ter na mão, ou, digamos assim, perto dos olhos, né, a Bíblia, no Evangelho de Lucas, e um caderninho, talvez um papel para tomar nota, para escrever alguma coisa, ou para pensar, preparar depois alguma pergunta que vocês poderão fazer. Porque eu vou devagar, mas vai ter espaço também para fazer comentários e apresentar perguntas para esclarecer melhor, né, aquilo que a gente quer ver e fazer, tá certo? Então, é um percurso que nós vamos fazer. E hoje eu pretendo ver se a gente consegue fazer bem feito, dar uma introdução geral, não é, ao Evangelho, ver como situar o Evangelho dentro da época histórica, dentro dos escritos do Novo Testamento, não é? E saber, portanto, por quê, como, quem é Lucas, para quem escreveu, por que escreveu e por que fez o Evangelho daquele jeito, sabendo de antemão uma coisa muito importante, que o Evangelho de Lucas é formado de 2 partes, que a gente chama Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos. É o mesmo autor, né? Lucas. Mas nas nossas Bíblias são 2 livros separados, embora o autor tenha feito essa divisão, que é uma continuidade, não é? Porque o Evangelho de Lucas retoma e dá continuidade aos escritos do Antigo, do Primeiro Testamento, e introduz depois a continuidade com a ação da Igreja nos Atos dos Apóstolos, a Igreja que é chamada, formada, né, para poder anunciar e testemunhar a palavra de Deus e a pessoa de Jesus Cristo no mundo de hoje, no caso da gente, né? Mas ao longo dos séculos a Igreja sempre fez, mesmo sendo às vezes pecadora, mas é feita de gente, de homens, de mulheres como nós, né? E sabemos que todos nós temos os nossos limites, os nossos pecados, mas Deus nos ajuda também a vencer tudo isso para sermos missionários do Evangelho, da Boa Nova de Jesus Cristo, não é? Então, eu quero agradecer pela presença de vocês e peço também para que vocês possam, né, enviar depois perguntas e questionamentos para poder aprofundar de acordo com o que vocês estão sentindo a necessidade de aprofundar, né? Inclusive porque, para a próxima vez, na quinta-feira da semana próxima, tendo algumas questões, eu poderia, inclusive, dar uma direção mais direta, mais clara àquilo que nós vamos estudar, né? Eu pensei que o nosso método de trabalho vai ser um método de trabalho de divisão do Evangelho de Lucas por blocos, né? Por blocos, e de forma que
Nós vamos começar hoje à noite com a introdução e, se der tempo, vamos entrar no primeiro bloco, que inclui essa introdução que Lucas faz do Evangelho de Jesus. Espero que essa introdução que eu estou fazendo tenha ficado clara, né? E se tiver algumas dúvidas, vocês encaminham as perguntas que a Juliana vai depois repassar e ver, não é? Eu vou tomar nota se tiver algumas coisas, e se tiver coisas que talvez depois seria bom aprofundar mais, eu insiro um tema disso na próxima nossa reunião e nosso percurso, né? Espero que todo mundo possa continuar a ser fiel a esse nosso encontro e talvez ter mais gente, né? Não sei quantas são as pessoas que estão participando agora, mas eu estou já me sentindo em casa, em família, com vocês, né? Que estão aqui participando. Seja bem-vindo, padre. Nós temos já 28 pessoas aqui na live. Muito bem. 28 pessoas é um bom número, né? Porque como o senhor disse, sem eles ali do outro lado, a gente está em locais separados, mas todo mundo no mesmo prol, né? Juntos, né? Com certeza, juntos. Com certeza, no mesmo espírito. Pronto, então podemos começar, então, Juliana? Sim. Porque assim vamos ver com o primeiro slides, então, para dar uma rápida introdução, né? Pode ser? Pode, vou botar. Isso. Não sei se dá para ver bem, né? Mas aqui é um quadro que nos ajuda a perceber o tempo da história da época de Jesus. Antes de tudo, vocês vê essa águia, né, que foi desenhada aparecendo mais um urubu, mas, na verdade, era um urubu, porque o Império de Roma era um império grande e que, como os urubus, comia até as carniças dos povos que dominavam, né, o Império de Roma. E aqui, não sei se todo mundo dá para perceber essa linha do tempo, que começa aqui no ano 63 antes de Cristo, né? Espero que todo mundo esteja enxergando, né? Quando a terra de Jesus se tornou uma província romana, né? E depois do ano 39 ao ano 4, Herodes, o rei chamado Herodes o Grande, que tinha o governo da região da Judéia, né? Chamado rei Herodes, mas o nascimento de Jesus está colocado, portanto, no ano 4, não é? Aqui. Porque aquela vez que foi calculado pela primeira vez o nosso calendário, o calendário juliano, chamado assim, né? Eles não tinham os métodos de medição que nós temos e, portanto, ficaram fora algumas horas ao longo dos anos. E por isso que se faz os cálculos hoje, sabendo que nós não estaríamos no ano 2023. Se fosse para olhar direitinho, a gente estaria no ano 2027 ou 28. Mas isso é só para uma informação de segunda ordem. Nós vamos continuar, né, com a data que nós temos à disposição, colocando Jesus no nascimento do ano 0. E a partir do ano, assim, no 0, os filhos e os sobrinhos de Herodes tomaram conta da região da Judéia, da Samaria, enfim, da Palestina, né? Jesus nasce, vive em Nazaré, e depois, lá pelos anos 30, começa a vida pública, apresentado por João Batista, na época em que Pilatos era procurador, não é? Às vezes, nos evangelhos, Pilatos é chamado de governador, mas
A Judéia era um território considerado muito rebelde e difícil, portanto, era o imperador de Roma que indicava a pessoa que ia governar aquela região. Não era o Senado de Roma. E Pilatos, então, foi conhecido na história como um cabra muito duro, difícil, violento, né? Impositor, né? De muitas mortes, inclusive, etc. Do ano 30 e 33, nós temos o início, né, com João Batista, e depois a vida pública de Jesus, certo? E depois começa a formação das primeiras comunidades, né? Aqui, no ano 41 a 44, Agripa I, que é o Herodes dos Atos dos Apóstolos, que prende, inclusive, João Batista, manda cortar a cabeça dele, né? E depois, nos anos de 64 a 68, a perseguição em Roma do imperador Nero contra os cristãos de Roma, né? A primeira grande perseguição do Império Romano, porque até então quem perseguia os cristãos eram os judeus fiéis à lei de Moisés, que achavam que os cristãos eram traidores e hereges da lei de Moisés, né? E uma data que é importantíssima na vida da Igreja nascente, que é o ano 70, a destruição da cidade de Jerusalém e o início da chamada diáspora, a dispersão dos judeus no território do Império, porque Jerusalém não existia mais e não podia nem mais botar o pé lá judeu nenhum, não é? Tanto é verdade que depois, a partir do ano 79 até o ano 100, os judeus, na cidade de Jâmnia, fizeram uma reunião do Sinédrio, né, do Senado deles, e expulsaram os cristãos da sinagoga, porque até então, né, neste período todinho, os cristãos que formaram unidades cristãs seguindo Jesus Cristo, mas os que vinham da religião judaica continuavam a ser judeus e cristãos, certo? Mas a partir dessa data começou o processo de expulsão em que os grandes, né, sacerdotes e escribas e doutores da lei disseram: vocês que seguem Jesus Cristo não são mais judeus, não podem entrar nas nossas sinagogas, fora daqui, porque vocês são hereges. Então, é importante lembrar como os cristãos nasceram como hereges, né, de uma religião que vinha da história do povo de Israel, seguindo a lei de Moisés e com toda a tradição que nós sabemos que nos vem do Antigo Testamento, né? Depois, no ano 95, 96, a grande perseguição do imperador Domiciano, que se fez proclamar Deus, dizia: eu não sou filho de Deus, eu sou Deus. Né? Imagina só, que coisa, né? E no ano 135, Adriano, que arrasa a cidade de Jerusalém, o que tinha sobrado, passa o sal por cima, etc. Então, essa é um pouco a parte da história, digamos assim, do Império Romano. Né? O povo vivia sob uma dominação terrível do Império Romano e de uma religião que era aceita pelo Império Romano, e esta religião tinha se transformado num instrumento de apoio ao império e de exploração do povo, né? Para poder manter a estrutura do templo, dos sacerdotes, etc., etc., tinha que ficar calados diante do império e fazer um pacto de convivência, né? Então, a religião judia era uma religião permitida no Império Romano, mas quando os cristãos foram expulsos da sinagoga,
Então, a religião cristã, que por isso não era mais vista como uma seita da religião judaica, começaram a ser perseguidos duramente também pelo Império Romano. Por isso que nos Evangelhos, no livro do Apocalipse, depois se fala muito sobre a questão da perseguição, não é? Espero que essa parte, sei que é um pouco complicada, mas espero que essa parte seja bastante clara, né? Talvez não é a primeira vez que se vê isso.